Salve alvinegros e alvinegras, sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom, meus amigos, agora um assunto aqui, eu já fiz um shorts anterior aqui, meio que fazendo uma intro, né, do assunto que eu vou citar nesse vídeo, mas eu vou dizer a vocês, eu passei várias horas assistindo praticamente todos os grandes programas esportivos ali, da mídia tradicional, né, e falar pra vocês, tem que ter estômago, viu, porque você escuta umas atrocidades ali de quem ou mostra que não sabe nada do dia a dia do Botafogo, ou mostra que está torcendo muito contra, torcendo muito para dar errado. Porque não tem outra explicação em relação ao massacre que tem sido feito ao Textor e ao Botafogo pela escolha do David Ancelotti. E assim, além daquela ladainha, né? A ladainha principal da mídia tradicional é: nunca foi técnico, experiência zero, não sabe nada de futebol brasileiro sul-americano, não nunca demonstrou se tem liderança para alguma coisa, se tem capacidade para assumir um time do tamanho com o projeto do Botafogo. Tá errado aí porque não pode começar de uma equipe grande, teria que ir degrau a degrau. Em parte, eu admito que quando eu vi a notícia eu fiquei um pouco surpreso, até tive um pouco assim de desconfiança assim. Mas depois que, com o passar dos dias, lendo notícias, vendo planejamento, eu fiz um vídeo agora sobre a comissão técnica de altíssimo nível que vai vir com o David Ancelotti. Alguns estavam com ele na seleção, outros que trabalharam com ele no Real Madrid, inclusive o senhor Francesco Mauri, que é um cara que era chamado de mago das bolas paradas pela imprensa espanhola, considerado um gênio ali no treinamento de bolas paradas ali, trabalhou com ele e o Carlo Ancelotti no Real Madrid poucos meses atrás. Então vem uma comissão técnica de altíssimo calibre. Eu acho que não é exagero falar que vai ser de sobra a melhor comissão técnica da América do Sul, não só do Brasil, mas da América do Sul. Tudo que tem sido dito de forma mais aprofundada, que não é dito pela mídia tradicional, que eu ouvi pela mídia botafoguense aqui, todo o histórico dele, que também não é citado pela mídia tradicional. A mídia tradicional só fica batendo nesse negócio, nunca foi técnico, não conhece futebol brasileiro, não vai ter liderança, e alguns comparando com o Domenech no Flamengo lá, que era... Alguns falam que ele só vem porque é filho do Ancelotti. Não tem mérito nenhum de nada. Não tem 12 anos de trabalho, não trabalhou em equipes gigantes como o Real Madrid e Bayern de Munique. Também trabalhou em equipes de um pouco menor calibre, ali, no caso o Everton da Inglaterra e o Napoli da Itália. Eu fiz questão de ver um vídeo do jornal AS, que é o jornal espanhol ali que acompanha o dia do Real Madrid. Eu vi vários setoristas falarem, dizerem falas ali de jogadores, de funcionários do Real Madrid ali que viviam o dia a dia ali com o David Ancelotti, com os jogadores mostraram extremo respeito, extrema admiração pelo David Ancelotti. Ele era chamado de cérebro tático dentro do Real Madrid. Essas últimas duas conquistas de Champions League do Real Madrid, foi dito até pelo Carlo Ancelotti que o David Ancelotti teve importância crucial em jogos decisivos ali na parte tática, na parte de montagem do time em campo, da dinâmica de futebol do Real Madrid. Eu ouvi depoimentos de jogadores ali que falaram que não consideravam ele nem filho do Ancelotti e nem auxiliar técnico, chamavam ele de técnico, consideravam ele o segundo técnico praticamente e respeitavam, assim como respeitavam o Carlo. Ele foi importante para desenvolver alguns jogadores no início da carreira. O Fabian Ruiz, que hoje é campeão de Eurocopa na Espanha, campeão da Champions League pelo time espetacular do PSG. Eu vi uma entrevista dele falando que foi graças ao David Ancelotti que deu chance, que viu o potencial dele e extraiu o máximo dele, que ele começou a ter chance no Real Madrid para crescer a carreira. Tem total admiração e gratidão pelo trabalho do David Ancelotti. David Ancelotti também era responsável por administrar treinos, várias funções de um técnico propriamente dito. David Ancelotti fazia no Real Madrid, não é no 15 de Piracicaba, é no Real Madrid. E o cara tinha todo esse respeito, toda essa admiração. Nesse vídeo que eu vi, a imprensa também, espanhola, tratou ele com muito respeito, assim, dando muita importância pro trabalho dele no Real Madrid. Então, meus amigos, em conjunto com essa comissão técnica de primeiríssimo quilate que vai chegar aqui, eu tô vendo mais motivos pra gente ter esperança que vai dar certo do que
Só ponto negativo. A imprensa tá só batendo, só batendo. É loucura, tinha que continuar com o Renato Paiva. É um tiro no escuro completamente, é uma escolha aleatória do Textor. Assim, meus amigos, uma coisa que eu tenho achado patética, assim, mostra o quanto que os caras não sabem nada do dia a dia do Botafogo. Praticamente toda a imprensa, tirando pouquíssimas exceções, quase toda a imprensa tem tido recorte exclusivo do Mundial. Eles não estão vendo nada da, da parte anterior ao Mundial, os meses anteriores ao Mundial. Eles não viram que o futebol do Renato Paiva era fraco, o Botafogo jogava muito abaixo do que poderia jogar, time totalmente reativo, deixava a desejar, erros de substituição. Não citam que o Botafogo correu o risco de não classificar na Libertadores em um grupo totalmente acessível, que o Botafogo perdeu o jogo da volta pro Capital, um time, não lembro agora se é Série C ou Série D, em Brasil. Já estava classificado, né? Tava de 4-0, mas ainda assim, time do calibre do Botafogo não é para perder para um Capital, da vida mesmo que não tinha necessidade de vencer aquele jogo. Porque o Botafogo não venceu nenhum jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro. Então nada disso é citado. Os caras têm só o recorte do Mundial. Ah, ganhou do PSG. Foi lendário, foi épico, fez história, foi gigante, foi. Ganhou do PSG foi gigante. Mas agora, ganhou do PSG, pô, perdeu pro Palmeiras com uma postura patética e covarde. O Textor é um lunático, tá dando tiro no escuro, foi uma injustiça absurda ter demitido o Paiva, os caras estão malhando o Textor ter demitido o Paiva. Aí agora vem com essa de que o David Ancelotti o cara nunca foi técnico, é uma surrealidade. E esse negócio aí de não conhece futebol brasileiro e sul-americano. Meus amigos, ano passado o Arthur Jorge conhecia futebol brasileiro e sul-americano. Arthur Jorge, por um acaso, tinha um longo trabalho como profissional. O Arthur Jorge tinha 2 anos de Braga. Ele trabalhou uma parte na base. Profissionalmente ele tinha cerca de 2 anos e só uma taça da Liga de Portugal ali. E assim, diversos outros exemplos de treinadores que quando começaram, assim, foram questionados por imprensas locais, né? Mas agora aqui eu nunca vi nenhum grande questionamento. O Scaloni na Argentina, foi questionado na Argentina, mas aqui eu nunca vi ninguém falar nada, que é um absurdo dar a seleção na mão de alguém que nunca foi técnico profissional. O Xabi Alonso, quando pegou o Bayer Leverkusen lá na Alemanha, não vi ninguém criticando também, que é um absurdo, o primeiro time profissional ali do Xabi Alonso. O próprio Zidane no Real Madrid não teve tanto tempo como auxiliar técnico, trabalhou um pouco na base, aí não lembro agora quantos anos, mas não foi tanto tempo de auxiliar técnico, acho que até do próprio Carlo Ancelotti. Pegou o Real Madrid de primeiro trabalho profissional, o Real Madrid, gigantesco Real Madrid. Meteu 3 conquistas de Champions League ali. Antes, não vi ninguém questionar o Zidane. E vamos trazer para o Brasil agora, para falar que não é só outros locais. O senhor Felipe Luiz. O senhor Felipe Luiz, quando assume o Flamengo, o que ele tinha de trabalho profissional? Nada. Ele tinha menos de 1 ano trabalhando na base do Flamengo, ali, sub-17, sub-20. E aí? Profissionalmente não tinha porcaria nenhuma. E qual que foi? Eu até pesquisei aqui uma marca da ESPN, o senhor PVC, falando Felipe Luiz assume o Flamengo, o discípulo de Jorge Jesus. Sem questionamento nenhum. Uma glória, um espetáculo. E o senhor Felipe Luiz não tinha trabalhado como técnico, trabalhou quando ele era jogador, que ele foi comandado pelo Jorge Jesus, mas ele como técnico da parte técnica nunca nem trabalhou com o Jorge Jesus e foi colocado como discípulo. Agora o David Ancelotti, que trabalhou 12 anos com o Carlo Ancelotti, ninguém citou discípulo de Ancelotti. Será um novo Ancelotti. Nada. E todos esses casos anteriores que eu citei também eu não vi nenhum grande questionamento. E assim, meus amigos, chega a ser patético porque a gente pensa, se David Ancelotti, exatamente a mesma coisa acontece, ou para Flamengo ou para Palmeiras, vocês acham que os caras não levariam o mundo abaixo assim para enaltecer, para grandioso, que gênio que é a senhora Leila Pereira Carminha se fosse pro Palmeiras, ou que gênio que é o BAP no Flamengo, espetacular, o técnico da seleção, o novo Ancelotti, não sei o que. A postura seria totalmente diferente.
esse é o primeiro caso de alguém que, sem experiência de técnico, assume um clube grande e tem essa pancadaria, esse ataque, assim, totalmente fora da realidade, fora do da sensatez, digamos assim. O que estão batendo o Botafogo no Textor pela demissão do Paiva e agora pela contratação do David Ancelotti é absurdo. Aí outra coisa também, os caras da Globo chamando de Ancelotti, velho. Nossa, isso tem sido patético também, dói o ouvido pra ver. Eu não vou falar que eles têm obrigação de ter um italiano fluente, porque eu também não sei falar italiano. Agora o nome do cara, o cara falar errado, e ainda alguém que está sendo citado trilhões de vezes diariamente nos programas esportivos, vamos tomar atento, né? Os canais ali do Plim Plim ali, pelo amor de Deus. E voltando, meus amigos, eu digo a vocês, ó, quem gosta de assistir esses negócios, esses programas, tentem refletir, tentem absorver o que for minimamente sensato, ou que for minimamente correto, mas ó, não caiam nessa pilha, nessa neura que a mídia está tentando implantar no Botafogo ali. Estão querendo fazer um turbilhão no Botafogo ali, e assim, alguns botafoguenses falam uma coisa que eu concordo completamente. A grande mídia tradicional nunca foi com a cara do Botafogo. Sempre que o Botafogo se destacava, tentavam atacar e jogar para baixo, porque o queridinho deles é o outro, né? É o time do aterro. Então, quando a mídia começa assim, a atacar de forma muito além do tom, muito além do normal, é porque a gente está incomodando e tem grande chance que a gente está fazendo ser o correto e de dar muito certo. Então, meus amigos, quanto mais baterem, em algumas coisas, quando é muito absurdo, irrita sim. Mas em alguns pontos ali você tem que falar, cara, somos atuais campeões da Libertadores, do Brasileirão, fizemos história no Mundial agora, ganhando o melhor time da atualidade, campeão da Champions League, coisa que não acontecia há 13 anos, do campeão da Libertadores ganhando o campeão da Champions League. Então, teve algumas falhas ali de planejamento esse ano? Teve. Mas não é pra vir tudo abaixo, nem pra gente se desesperar. Vamos dar uma chance do David Ancelotti, que pra mim tem boa chance de dar certo. E outra coisa, teremos consultoria plus ali do Carlo Ancelotti. Você pode ter certeza que o Carlo Ancelotti treinando só a seleção vai ter muito tempo pro próximo jogo da seleção. Ele vai dar muito apoio ali pro David ele também. Vai trocar muita figurinha, trocar muita ideia, vai ter um carinho a mais pra mim com os jogadores do Botafogo ali. Às vezes tem alguma dica ali que possa potencializar os nossos jogadores. Então isso é uma coisa que tem totais condições de acontecer. Então não caiam em pilha de mídia. Assim, alguns programas, alguns canais têm sido patéticos, né, na forçada de barra ali pra jogar o Botafogo pra baixo. Então, tenta absorver o que for de útil e absurdos assim, tentem pensar com maior profundidade, entender e buscar também na mídia botafoguense notícias com maior profundidade. Tem coisas que nem são ditas. Principalmente coisas positivas em relação a essa vinda do David Ancelotti que nem são mencionadas na mídia. A mídia fica só batendo e vendo o lado negativo. Então tente pesquisar mais na mídia botafoguense também. Entender com maior profundidade tudo o que está acontecendo. É isso, meus amigos. Um grande abraço para todos vocês. Não se compara, é diferente. Saudações alvinegras. E, como diria Cantarelli, a Tula surta. Quanto mais forte brilha a estrela solitária, mais incomodada a mídia tradicional fica. É isso. Valeu.